São Paulo é o primeiro clube que eles vão conversar. E o Miranda está sempre em contato com as pessoas, ele tem muitos amigos dentro do clube, desde os assessores até os diretores. Então é um caminho natural. E a partir do momento que está acontecendo tudo isso no futebol chinês e que os jogadores vão voltar, o São Paulo começa a crescer o olho. Mas aí é uma situação que depende muito do financeiro. E o São Paulo hoje, vou usar o termo que me falaram aqui de uma pessoa da direção. São Paulo hoje está vendendo o almoço para comprar o jantar. Então, assim, fica muito difícil você fazer qualquer tipo de proposta para um jogador desse. Mas como eles estão em contato permanentemente, se de repente o Miranda ligar para algum dirigente do São Paulo e falar assim, olha, eu quero voltar, vamos fazer um negócio aqui bom para todo mundo e eu quero jogar no São Paulo. Aí a coisa começa a crescer. Só que ainda não chegou nesse patamar. Pode chegar? Claro que pode, mas ainda não está nesse patamar. Então o São Paulo está sempre assim de olho, está sempre monitorando, assim como fez quando o Pato retornou, assim como fez quando o Hernanes retornou. Então são jogadores que estão na prateleira fixa ali do São Paulo de olhar, de monitoramento, assim, vamos dizer assim. Mas vocês não acham que o São Paulo tem abusado de vender promessa e trazer veterano? Vocês não acham? Eu acho que tem alguns jogadores que de fato estão nessa prateleira aí fixa que o São Paulo pode trazer. E esse cara não tá o Pato, hein? Trazer o Pato de volta para mim foi uma bobagem. Financeiro, sobretudo. E é curioso como o verbo monitorar entrou no vocabulário do futebol, né? E o monitorar geralmente vem antes do desistir. Porque o São Paulo monitora, daqui a pouco o São Paulo desiste da contratação. Mas eu contrataria o Miranda. Se assusta com os valores, exatamente. Monitora, daqui a pouco se assusta com os valores. Mas eu contrataria o Hernani se assim tivesse condições financeiras. É bom lembrar que é um ano eleitoral no São Paulo. Eu estou lembrando isso todo dia aqui. É ano eleitoral no Corinthians, é ano eleitoral no Atlético, é ano eleitoral no São Paulo. E ano de eleição, às vezes pinta um balão de ensaio aqui, um balão de ensaio acolá. Mas eu contrataria o Miranda, acho que seria uma ótima contratação. Seria titular ou reserva com essa dupla Arboleda e Bruno Alves? Joga com 3 zagueiros. O São Paulo tem bom, aí tudo bem. São Paulo tem esse histórico de 3 zagueiros. Acho que não, hein? Estilo do Fernando Diniz não permite você jogar com 3 zagueiros e um na sobra ali, o Miranda. Tanto que o Daniel Alves e Tietê estão vindo buscar a bola na zaga. Muitas vezes nos treinamentos o Fernando Diniz tira os zagueiros para esses caras começarem a jogada a partir da área de defesa do São Paulo. Não entendo que seria algo assim fácil de encaixar. Mas o que eu posso dizer é que se de repente numa volta do Miranda, numa possibilidade, o Arboleda é um jogador que está sempre na prateleira de venda. São Paulo esperava na Copa América, lá atrás, fazer uma boa venda do Arboleda quando ele jogou pela seleção equatoriana. Só que isso acabou não acontecendo. E o Arboleda é um grande jogador, é um grande atleta, mas também tem umas coisinhas ali fora de campo que incomodam muita gente lá no São Paulo, viu? Usa verde, quando usa verde de vez em quando, né? Fala, Caio. Não, eu acho a dupla de zaga do São Paulo muito boa, mas é que o Miranda é um outro patamar de jogador. O Miranda é aquele tipo de cara que, talvez no caso do São Paulo, você não precisasse gastar para trazer um zagueiro. Mas na comparação, eu acho que ele está numa outra prateleira. Por exemplo, de um time muito técnico como o do Diniz, onde tem uma saída de bola muito qualificada, por que ele abre os zagueiros e traz o Tietê ou o Daniel Alves? Justamente porque nem o Bruno nem o Arboleda têm o passe. Eles são bons no combate, no desarme, pelo alto, por baixo, são muito bons zagueiros, mas eles não têm a qualidade do passe. Eventualmente, numa chegada do Miranda, você passaria a ter uma saída de bola um pouquinho mais limpa. E só para dar um palpite aí no que vocês estavam falando, eu acho sim, e aí não é essa diretoria, há muitos anos o São Paulo não tem medido o perfil da contratação, o custo-benefício, que são grandes jogadores identificados com o clube, isso tudo é indiscutível. A questão é quanto ele vai impactar no orçamento, se ele tem poder de revenda e quanto eu vou deixar de contratar e reforçar outros setores para trazer um cara como esse.
Essa é a equação que eu acho que o São Paulo não tem feito bem há muitos anos já. Ele vende bem e compra mal. E vou explicar também por que tem surgido tantas especulações com jogadores que atuam no futebol chinês. O Corinthians mesmo diz publicamente que está interessado no Alex Teixeira. O contrato do Alex Teixeira vence no dia 30 de dezembro, então no dia 30 desse mês o Corinthians já pode assinar um pré-contrato com o jogador. Mas tem muito jogador do futebol chinês especulado em clube brasileiro. Recentemente falou-se do Hulk. Há uma especulação de que a China pode endurecer para a entrada de estrangeiros, especialmente brasileiros, no país, já que o Brasil, infelizmente, está no epicentro da pandemia nesse momento. Mas isso, por hora, é apenas especulação. A nossa equipe de futebol internacional do Globoesporte.com foi atrás disso, foi tentar checar, e por enquanto não há nenhuma decisão nesse sentido. Porque havia essa especulação, já que eles não vão poder voltar para a China, pode ser que eles sejam liberados para jogar de graça em clubes dos países em que estão. Mas por enquanto isso é apenas especulação, não tem nada oficial sobre isso. Amigos, para fechar o programa, eu queria fazer uma eleição com vocês, porque o Globoesporte.com está perguntando qual a maior dupla de ataque do futebol brasileiro nos últimos 20 anos. E a gente, para facilitar o voto de vocês, para induzir o voto de vocês, vai mostrar aqui os 5 mais votados nessa enquete. Tem aí, diretor, os 5 mais votados? Porque de cabeça eu não vou lembrar. De cabeça não vai dar, velho. O Gabigol e o Bruno Henrique devem ser os da dupla mais votada. Tevez e Nilmar, Dudu e Gabriel Jesus, Gabigol e Bruno Henrique, Luizão e Amoroso. Aí estão, ó. Euler e Romário são as opções, ó. Euler e Romário, bela dupla, campeões brasileiros e da Mercosul. Eu vou dar aqui as 5 mais votados e vocês depois me deem o voto de vocês. Belíssima dupla essa daí, hein? Romário e como disse o Caio, o importante eu guardei essa frase do Caio na semana passada. O importante para uma dupla funcionar é gostar de jogar junto. Não precisa ser amigo, gostar de jogar junto. Gabigol e Bruno Henrique, que é a dupla do momento. Acho que ninguém vai discutir a grande dupla hoje do futebol brasileiro. Recordes atrás de recordes. O Wellington, Ney e Fred, dupla campeã estadual e brasileiro. Se completavam, né? Essa aí tem menos gols do que as outras que a gente mostrou, né? Eu lembro que na época tinha um trocadilho assim muito infame. O Wellington nem precisa olhar onde o Fred está que já vai sair o gol. Diego Souza por favor, e André. Feche o microfone do André Hernan, por favor. Olha, com todo respeito, a torcida do esporte clicou bastante, hein? A torcida do esporte clicou bastante, hein? Que não chega a ser uma dupla espetacular essa daí. Exatamente. Não, uma boa dupla no esporte. Dupla. E Tevez e Nilmar. Espetacular essa daí. Essa foi muito boa mesmo. Muito boa. 2005 e 2006. 77 gols em 2005. Dessas que a gente mostrou, em que vocês votam, hein, para pimentar essa enquete do Globoesporte.com? Vai, Caio. Aí, eu cara. primeiro? Vai. Rapaz, difícil, hein? Bem difícil, cara. E eu acho que eu tendo a botar em qualquer dupla que o Romário esteja junto, tá? Porque eu acho que o Romário foi um jogador absolutamente fantástico. Se eu tiver que levar em consideração o que eles conquistaram juntos, né? Aí talvez a dupla do Flamengo atual ganhou Libertadores, que é um título de peso diferente. Mas eu vou ficar com o Romário e Euler, vai. Romário e Euler. Ó, eu vou botar em Alcindo e Alex Rossi, lembra? Do Corinthians 96? Lembra? Alcindo e Alex Rossi, lembra? Mas eu voto no Gabigol e Bruno Henrique. Poderia ter um Miller e Palhinha, né?
Miller e Palhinha também, mas foi uma dupla espetacular. Não tem Paulo Nunes e Jardel, velho. Como é que não tem Paulo Nunes e Jardel? Paulo Nunes e Jardel, espetacular. Mas é que acho que é só dos últimos 20 anos, esses aí não É entrariam, verdade, né? 95, 94 e 96 no Grêmio, verdade. Até porque teria que ter Pelé e Coutinho, que é a maior dupla de todos os tempos da história do futebol brasileiro, depois de André Rizek e Carlos Cereto. Sim. Mas, porque nós temos química, André Rizek, entendeu? A química é importante numa dupla.